Peça desculpas, Sr. Presidente. Como a generalidade das crianças, o Sr. Presidente deve ter aprendido com os seus pais na primeira infância, início do processo de socialização, a reconhecer e pedir desculpas pelos seus erros e falhas. No caso de essa aprendizagem ter falhado em casa, ainda na infância, na escola, a sua professora ou professor do ensino primário terá colmatado a lacuna ensinando-lhe esses valores importantes para a formação do indivíduo no quadro da moral da sociedade. Falhando a família nuclear e a escola primária, na adolescência entrariam em ação outros familiares, amigos e colegas com os quais, inevitavelmente, aprenderia a distinguir o bem do mal e como se comportar na sociedade em que nasceu, cresceu e se fez homem. Se tudo isso atrás exposto tiver falhado, quando entrou para a vida política, já adulto, objetivamente, terá aprendido que ao político, mais do que ao comum dos cidadãos, não é permitido fazer tudo o que lhe dá na real gana e que os atos políticos devem ser bem pensados, porque têm consequências para milhares ou milhões de pessoas. No entanto, parece pouco provável que, ao receber a chave de poder das mãos de José Eduardo dos Santos, seu antecessor, o Sr. Presidente tenha estado disposto a ouvir avisos dizendo que ser chefe de Estado implica trabalhar para a imagem atual e futura do país, em vez de dar prioridades aos caprichos e vaidades pessoais. No ambiente de crispação política entre sucessor e antecessor, no período de transição 2017-2018, dos Santos dificilmente terá tido condições para ajudar o Sr. Presidente a compreender que, segundo o provérbio iorubá, aquele que admite suas faltas não as paga por muito tempo. E também para o advertir que ser presidente de um país africano da dimensão e com a história de Angola é muito mais do que beneficiar dos despesistas luxos presidenciais. É, sobretudo, africanizar-se ou reafricanizar-se, porque não há Angola de prosperidade fora de África. Reafricanizar-se é o oposto de assumir a liderança da União Africana com uma agenda que, indo ao encontro dos desejos de Emmanuel Macron, defende a ostracização de líderes africanos que, através de golpes de Estado, derrubaram as amarras do neocolonialismo francês. É também não equiparar ao terrorismo esses processos a que chama de mudanças inconstitucionais, porque a democracia requer muito mais do que o voto universal e não floresce na miséria, citando Júlio Nyerere num notável artigo publicado em fevereiro de 1993 na revista Cadernos do Terceiro Mundo. Reafricanização, Sr. Presidente, é ainda evitar atos que envergonham o país, como impedir a entrada em território angolano de políticos africanos com ideias diferentes das suas, convidados pela UNITA para uma conferência em Benguela, como aconteceu no já tristemente célebre 13 de março último, data que a socióloga Cesaltina Abreu apelidou de Dia da Vergonha Internacional de Angola. Diferente do que aconteceu nesse escândalo, reafricanizar é não proibir, sem justificação cabal, a entrada em território nacional de opositores políticos de Moçambique e do Quênia, designadamente Venâncio Mondlane e Edwin Sifuna. É igualmente não destratar e evitar atos de torturas, tais como fechar numa sala do Aeroporto Internacional 4 de Fevereiro durante 8 longas horas, sem beber nem comer nada, políticos africanos de vários países, entre os quais o presidente Ian Khama, 72 anos, do Botsuana. Esta atitude desumana, o maior e mais vergonhoso escândalo diplomático dos 50 anos de independência do país, leva-nos de volta às torturas infligidas pela PIDGS, Polícia Política do Colonialismo Português, aos presos políticos em Angola e não só. Ngaku Jondo. Por favor, Sr. Presidente, peça desculpas aos milhões de cidadãos nacionais que, como africanos, subscrevem os princípios da União Africana e da SADC de defesa da unidade e integração de África, livre circulação de pessoas e bens no continente, respeito pela dignidade da pessoa humana e solidariedade africana, traço essencial das culturas do continente. Peça desculpas dirigidas em particular aos povos dos países dos políticos destratados no aeroporto de Luanda, nomeadamente Colômbia, Quênia, Tanzânia, Moçambique, Botsuana, Uganda, África do Sul, República Democrática do Congo, Lesoto, Sudão e Eswatini,
e da África em geral, que defendem a diversidade e a pluralidade de cultura e de ideias como riqueza e não motivo da exclusão e ostracização. Retrate-se, Sr. Presidente, pela impossibilidade de conciliar a sua decisão de poupar os europeus da reparação pela escravatura e do colonialismo e a da União Africana, que escolheu para lema de 2025 Justiça para os africanos e os afrodescendentes por meio de indemnizações. Peça desculpas por, em contramão, pedir ajuda a outros países do continente para as suas ações de perseguição a cidadãos angolanos diaspóricos, no momento em que a União Africana eleva a diáspora africana à categoria de sexta região continental. Ngaku Jondo. Como presidente da União Africana e medianeiro do conflito da RDC, desculpe-se por nos últimos 2 meses ter faltado a 6 cimeiras regionais de busca da paz para o Congo, incluindo as online, e pelas reiteradas tentativas de boicotar a decisão da SADC e EAC de fundir os processos de mediação de Luanda e Nairobi. Lembre-se, Sr. Presidente, que pela sua localização geográfica, história e cultura, Angola é medianeira natural do conflito do Congo Democrático, papel que não devia ser confundido como palco para a exibição da arrogância e propaganda presidenciais. Recordando que, ainda segundo Nyerere, a União não nos tornará ricos, mas pode fazer com que seja difícil para a África e os seus povos serem desconsiderados e humilhados. Desculpe-se dos seus comportamentos pró-ocidentais contra a unidade africana, que leva à sua qualquerização e, consequentemente, de Angola. Se lesse os sinais e fosse mais humilde, talvez evitasse o seu despedimento tácito das funções de medianeiro do conflito da RDC por justa causa e sem aviso prévio, feito pelos presidentes Paul Kagame, do Ruanda, e até Félix Tshisekedi, do Congo, que trocaram Luanda e o campeão africano da paz por Doha e o emir do Catar. Ngaku Jondo. Senhor Presidente, peça desculpas aos países da África Austral que, como disse na sede da União Africana, depositaram confiança em Angola para presidir neste ano de 2025 a União Africana, porque os seus atos desonram essa confiança e a generosidade dos seus colegas da região que acederam às suas pretensões de assumir esse cargo. Peça também desculpas pela vergonha que os propagandistas dos média de capitais públicos nos fazem passar quando fingem desconhecer que a liderança da União Africana não se deve a qualquer competência ou qualidade especial sua, mas sim à rotatividade da presidência que este ano cabia à África Austral. Reconheça o seu erro ao ter desiludido milhões de africanos quando, em fevereiro, na União Africana, excluiu a dignidade e a integração dos povos africanos como os caminhos para a construção de uma África. Angola também, próspera, com educação, sem fome, sem miséria e onde os seus filhos se orgulhem de viver. Como o Sr. Presidente não tem preguiça de viajar, Ngaku Jondo. vá até à Fundação Amílcar Cabral em Cabo Verde e converse com o comandante Pedro Pires, combatente da liberdade, sobre a relação solidária dos seus antecessores, dos Santos e Agostinho Neto, com outros africanos, bem como com todos os povos oprimidos do mundo. Vá também ao Botsuana, país sede da SADC, e visite em Lobatse, na companhia do presidente Mogoquetsi Masisi, o Museu Samora Machel, para melhor compreender a importância e o papel decisivo da solidariedade africana para as suas causas continentais. Aí perceberá os laços construídos entre os estados da região e a dimensão dos sacrifícios consentidos por Botsuana, Angola, Tanzânia ou Moçambique, por causa do apoio à luta de outros povos irmãos. Países estes que foram vítimas de bombardeamentos, sanções e chantagens políticas e económicas do regime do apartheid da África do Sul e seus aliados ocidentais que se opunham à nossa emancipação. Depois dessas visitas, estou certo que compreenderá melhor a importância da solidariedade africana da Tanzânia, Botsuana, Guiné-Conakry, Argélia, Tunísia, Marrocos, Congos, Gana, Nigéria e outros para a libertação de Angola. Ngaku Jondo, Sr. Presidente, reconheça os seus erros e falhas para que, dentro de poucos anos, quando deixar a presidência e a política,
e for apenas uma nota de rodapé na história de Angola, esse pedido de desculpas possa ser o seu cartão de visitas. O texto é da jornalista angolana Luzia Muniz, apresentado no semanário Novo Jornal, edição de 28 de março de 2025, a edição em voz de Vítor Hugo Mendes.